recebe agendas ainda hoje, fotos, enfim. E eu vou passar aqui para a senadora Fátima, vai dar uma palavrinha, para a gente ter uma satisfação muito grande tê-los aqui, ainda mais com a presença do nosso candidato a vice-presidente na chapa Lula Livre. Bom, eu quero inicialmente dar meu bom dia a toda a galera da imprensa. Bom dia. Bom dia. Enfim, dizer da nossa alegria de ter hoje aqui o companheiro ex-ministro da Educação, nosso candidato a vice-presidente, o companheiro Fernando Haddad. Quero aqui abraçar esse time do Lula, nosso vice-governador Antenor Roberto, nossos senadores, deputada Zenaide, companheiro Alexandre, um abraço também muito afetuoso ao nosso time do Lula aqui, que são os nossos candidatos e candidatas a deputado estadual, a deputada estadual, a deputada federal e a deputada federal. E um abraço, claro, também aqui muito especial para essa querida militância que desde ontem, Haddad, lhe aguarda com muita ansiedade. Eu quero, de forma muito breve, Haddad, dizer aqui para o povo da minha terra, para o povo do Rio Grande do Norte, da felicidade que é ter você como candidato a vice-presidente. E falo como nordestina, como professora, portanto, mais uma vez, saudar a sensibilidade do presidente Lula, quando o escolheu. E o seu nome, portanto, respaldado por unanimidade pelo nosso partido. E digo da felicidade porque tive a oportunidade de conviver com o ministro Fernando Haddad. Em 2002, o Brasil fazia história quando elegia o primeiro operário presidente desse país, quando elegia o primeiro presidente de origem popular. E quis o povo do Rio Grande do Norte e o destino que naquele momento a professora que chegou ao Rio Grande do Norte, menina de família de origem modesta, que se tornou professora, que foi deputada estadual, quis o povo do Rio Grande do Norte que naquele momento também, Haddad, eu chegasse à Câmara Federal. E foram 12 anos de muito trabalho. 12 anos onde tivemos a oportunidade de construir um imenso legado em prol da educação do Brasil, em especial do Rio Grande do Norte. Por onde a gente anda, aqui no Rio Grande do Norte, em todas as regiões, todas as regiões, tem as marcas daquilo que nós consideramos como um dos legados mais nobres do nosso governo, que é exatamente o legado na área da educação. O Rio Grande do Norte, conforme eu dizia a você agora há pouco, foi um dos estados melhor contemplado no plano de expansão das escolas técnicas. Eram 2 escolas apenas e hoje nós somos 21 novas escolas técnicas espalhadas em todas as regiões. Essas escolas que reacendeu a esperança da nossa juventude. Assim como a expansão do ensino superior. Você está aqui numa terra, está no estado do Nordeste, que foi contemplado por mais uma universidade do nosso governo, que é a nossa Universidade Federal do Semiárido, que hoje não está mais só aqui em Mossoró, ela também está presente no interior do estado, em Caraúbas, Pau dos Ferros e Angicos, enfim, Haddad. Eu poderia aqui falar de tanta coisa, por exemplo, da nossa parceria tão bonita em prol do Fundeb, lembra? Muito linda. Muito linda, né? Uma parceria que envolveu a sociedade brasileira, porque falar do Fundeb significa falar do presente e do futuro de uma das modalidades mais importantes da educação, que é exatamente a educação básica. E foi exatamente o nosso governo, né, que a partir daquele momento, com a aprovação do Fundeb, portanto, define que a educação deve ser um direito do povo brasileiro da creche até o ensino médio. E
tantas outras coisas, né, que eu vou deixar aqui para você falar. Piso nacional. O piso salarial nacional, eu tenho a alegria e a honra de ter sido uma das idealizadoras, o Pró-Infância, o caminho da escola, enfim, todas essas ações que vieram na esteira exatamente do Fundeb. Porque de que se trata o Fundeb? Se trata exatamente de uma política de financiamento voltada para garantir o acesso das nossas crianças e dos nossos jovens a partir exatamente da creche até o ensino médio, passando por todas as outras modalidades. Enfim, o Fundeb, é preciso a gente ressaltar o papel do Fundeb pelo caráter universalizante que ele tem. E eu sempre faço questão de colocar a alegria e a honra que foi para mim ter sido escolhida naquele momento no colegiado de 513 parlamentares, a relatora do Fundeb. Foi um verdadeiro mestrado que eu fiz, né, naquele exato momento, porque o Fundeb significa exatamente isso, dignidade, cidadania. Por isso que nós estamos já empenhados também na luta pelo novo Fundeb. De forma que eu quero concluir dizendo ao Rio Grande do Norte que a oportunidade que tive, enquanto deputada federal, de conviver bem de perto com o ex-ministro Fernando Haddad e constatar não só o preparo intelectual que ele tem, mas constatar também a sua dedicação, a sua obstinação, constatar o eficiente gestor que ele é. Então não poderia ter sido uma escolha melhor, uma escolha mais feliz. Haddad, você foi o melhor ministro da história da educação desse país. E você vai ser o melhor vice-presidente da história desse país. Lula livre, Lula presidente. Bom, gente, então a Microfone perto. gente vai agora passar para o nosso vice-presidente Fernando Haddad. Depois a gente inicia a coletiva rapidinho, ok? Tá ligado já. Bom, eu vou ser mais ligeiro que a Fátima já fez uma bela introdução falando das nossas parcerias, né, Fátima? Eu como ministro da Educação, ela como deputada e hoje senadora. Mais da metade do que ela falou aqui se deve a ela. Essa que é a verdade. Vai ser a governadora do Rio Grande do Norte com o apoio do Lula. Com certeza lidera as pesquisas, tem toda a condição de ganhar, tem vasta experiência administrativa, porque não é uma parlamentar comum, é uma parlamentar que segue à risca todos os trabalhos em comissão, não falta plenário, vota sempre com o povo, sempre defendendo o interesse dos que mais precisam do Estado. O professor do Rio Grande do Norte hoje ganha um pouco melhor por causa do Fundeb. O aluno tem um pouquinho mais de investimento hoje por causa do Fundeb. O Rio Grande do Norte era para ser um estado que jamais receberia recursos da União, porque o per capita aqui do Rio Grande do Norte é alto. Mas o Fundeb é tão forte que ele já atende 8 dos 9 estados do Nordeste e 2 do Norte. São 10 estados já atendidos pelo Fundeb. E cada vez que tem um progressozinho a mais no país, um estado é incorporado ao fundo da educação. O Instituto Federal aqui foi feito a 4 mãos, né, com o Lula por trás. Eu e a Fátima fomos desenhando aqui a expansão do Instituto Federal. E a universidade também. Nós, quando viemos aqui, a última vez que eu estive em Mossoró foi para inaugurar, junto com o presidente Lula, a UFERSA. E o que se dizia à época era que a gente ia inaugurar um muro. Esqueceram de dizer que tem 10 mil alunos dentro do muro. E é uma alegria ver o orgulho que o Mossoró tem de ter uma universidade, ser sede de uma universidade. Eu não sei quantos alunos tem em Mossoró, mas ela como um todo já são 10 mil. Exatamente. Né? Porque Caraúbas, Angicos e Pau dos Ferros também tem campus avançado. Então isso tudo vai levando oportunidade para o interior do estado, não obriga o jovem a migrar, ele pode
E para o jovem pobre é muito difícil migrar. Ele não tem como se manter na cidade grande. A família às vezes é de lavrador, a família é de trabalhadores mais simples. Como é que vai manter um filho na capital? Às vezes não consegue nem se manter no interior. Então, isso tudo é muito complicado. Se a universidade está do lado, ele vai. Aí é o talento dele, o esforço dele. Agora, o Estado tem que oferecer oportunidade. É isso que nós procuramos fazer. O Rio Grande do Norte é um dos estados territorialmente, é um estado pequeno territorialmente. E se você verificar com as universidades, com a universidade criada e com o Instituto Federal, nós conseguimos abranger todo o território. Você está agora a alguns quilômetros de uma grande oportunidade. Porque entrar no Instituto Federal é o passaporte para o paraíso. Sai todo mundo empregado, sai todo mundo com um salário bom. Então, uma coisa muito importante é a gente valorizar o talento. O talento não tem nada a ver com renda, não tem nada a ver com pobreza e riqueza, tem a ver, não é, com o dom que você recebe. Mas se você não tem a oportunidade de conhecer esse dom, pela exposição ao conhecimento, você pode nascer, crescer e morrer sem descobrir, né, por que Deus te criou. Né? Afinal de contas, todo mundo tem uma missão aqui. Mas para você descobrir qual é a sua, você precisa ter oportunidade para desenvolver seu potencial. E é um pecado muito grande quando uma pessoa não descobre o seu potencial porque o Estado e a sociedade e a família não cumpriram com a sua obrigação. Então é uma parceria muito grande que tem que ser feita para cada criança, para cada jovem ter o seu direito garantido a se descobrir, a se desenvolver, a oferecer o que ele tem de melhor para a sua comunidade em troca do que ele recebe. Então a alegria está aqui, Fátima. Já passamos pela Bahia, estivemos lá com o nosso Rui Costa, que lidera as pesquisas com você. Depois tivemos em Sergipe, né? Belivaldo também está indo muito bem. Tivemos na Paraíba e agora aqui com você. Então, nós estamos indo bem. Lá o governador Ricardo Coutinho lançou o nome da sua equipe, João Azevedo, que é um grande gestor e está demonstrando ser também um grande político. Fala com o povo, fala com as pessoas, emociona as pessoas. E você agora quarta, e depois eu vou para o Maranhão, né, com o Flávio Dino. Olha só que time. A pessoa, esse time aqui eleito, com o Lula na presidência, vai ser um arraso. Prazer em estar com vocês. Gente, eu queria pedir aqui a compreensão do pessoal que está aqui. A gente vai iniciar a coletiva agora. Ao final a gente faz uma foto aqui com todo mundo, certo? Eu queria pedir, porque senão aí a imprensa fica aqui, fica difícil. Tá? Então vamos passar. Natália já sentou. A primeira pergunta é Bruno Barreto, do blog do Barreto. Bom dia, candidato. Bom dia a todos presentes. O PT está ficando de fora dos debates por conta da condição jurídica do ex-presidente Lula. Vocês já chegaram a discutir, a estudar a possibilidade do senhor, enquanto companheiro de chapa, vice e coordenador do programa de governo, ir aos debates para defender o programa de governo do PT? É o nosso segundo pedido. Né? Você sabe que você pode fazer mais de um pedido na Justiça. O nosso primeiro pedido é, obviamente, que o Lula participe, porque o Código Eleitoral, no seu artigo 16A, garante a participação do Lula nos debates e na TV. E na TV. Está lá com todas as letras. Agora, depende também dos outros candidatos para que eu participe. Só o Guilherme Boulos tem defendido a participação do Lula nos debates. Os demais estão com receio que o Lula participe, porque se o Lula preso sobe 5 pontos a cada pesquisa, ele solto liquida essa eleição no primeiro turno. Então eu compreendo o temor dos adversários do Lula, mas acho que não é democrático você calar uma pessoa que tem 50 anos de estrada no Brasil. Mas o senhor ir representando? Iria com muito prazer.
né, desde que me permitissem, né, porque nós estamos pedindo para o Lula participar. E, em caso, subsidiariamente, que eu participe. Né? Nós temos uma alegria em debater os caminhos que vão resgatar a soberania popular, a soberania nacional. E temos o melhor programa de governo apresentado no tribunal. Ao melhor. O programa de governo dos candidatos ou é continuidade do governo Temer, né, ou é uma coxa de retalhos que ninguém compreende a consistência. São poucos os candidatos com um programa com começo, meio e fim. Né? E repito, só o Guilherme Boulos tem defendido a participação do Lula nos debates. Vou passar para Volúvio Praxedes, da TCM. Então, candidato, gostaria de perguntar ao senhor como é que o senhor, o Lula, o partido, pretendem retomar os investimentos em grandes obras de infraestrutura, investimentos em educação, investimentos em saúde, já que existe aí um aspecto do limite dos gastos. Como é que vocês pretendem tranquilizar a população no retorno desses investimentos para o Brasil? E mais, saber se vocês vão ter condições de fazer isso no Congresso Nacional, com apoio do Congresso. E também uma segunda pergunta, se em virtude da não participação do ex-presidente na eleição, é claro que vocês estão afirmando que vai acontecer, se o senhor vai adotar o sobrenome Lula como candidato. Olha, eu adotaria com muito prazer se a legislação permitisse, mas a legislação só permite você adotar o apelido pelo qual você é conhecido. Né? Mas eu adotaria com o maior prazer. Nós pretendemos revogar o teto de gasto, porque o teto de gasto ele inviabiliza a gestão pública. Porque você manter por 20 anos os gastos congelados, imagina se na sua casa, não precisa pensar o Estado, não é mais fácil para a população entender. Imagina que eu chegasse para você, que é chefe de família, e falasse para você, sabe os seus gastos estão congelados por 20 anos. Aí você fala, não, mas eu quero ter um filho, eu quero ter mais um filho. Não pode. Seu pai vai adoecer. Você vai... O seu pai vai ficar doente, precisa de uma cirurgia. Não pode. Está congelado. Não, mas e o ano que vem? Não, é 20 anos. Não é um ano, é 20 anos. Fale isso para um chefe de família. Como é que você vai falar isso para um chefe de Estado? Se um chefe de família, com 5 pessoas, não consegue prometer uma coisa dessa, um chefe de Estado, com 40, 50 milhões de famílias, vai poder prometer uma coisa dessa? Não faz sentido, gente. É só raciocinar. A população cresce, a população envelhece. A gente precisa atuar. Né? O crime organizado avança. Como é que você vai fazer com o teto de gastos? Agora, isso não significa irresponsabilidade. Isso não significa irresponsabilidade fiscal, como falam. Agora, deixar uma obra como a transposição ou a transnordestina parada, isso é irresponsabilidade. Como é que o Nordeste vai se desenvolver? Eu vim de Campina Grande, mas o Congresso está doido para revogar essa PEC. Está doido, porque o deputado, pergunte aqui a nossa querida senadora, quando ela vai para o interior aqui do Estado, o que ela ouve? Ela ouve que não tem médico, ela ouve que não tem remédio, ela ouve que não tem creche. É isso que ela ouve. Ela não ouve que está sobrando dinheiro. Entende? Então, o Estado não precisa crescer desmedidamente, mas ele precisa cumprir a Constituição. Saúde e educação são direitos, segurança pública, direito social. Nós não podemos deixar. Tem 40 mil casas do Minha Casa Minha Vida no meio. 40 mil casas. Se você não concluir, sabe o que vai acontecer? Vai deteriorar. Vai custar 2 vezes. Então tem coisa que não funciona. Então o teto de gasto vai acabar. Isso significa irresponsabilidade? Não. O Lula nunca teve teto de gasto e pagou a dívida por FMI, diminuiu a dívida pública, controlou a inflação, gerou emprego e não teve teto de gasto. Compreendeu? Obrigado. Pessoal, vou pedir para vocês se apresentarem, dizer um veículo, é melhor?
Bom dia, candidato. Aqui é Carol Ribeiro, do blog Carol Ribeiro, também da TV Cabo Mossoró. Candidato, durante os mandatos do presidente Lula, o PT se focou nas articulações políticas em fazer oposição ao PFL, e deu espaço ao PMDB, a velhos políticos do PMDB, e não dando espaço a outras correntes de esquerda. O impeachment amadureceu essa ideia no partido, e nesse sentido, o que esperar de articulação política caso chegue à presidência da República? Muito obrigado, Carol. Olha, toda centro-esquerda teve espaço nos governos do PT. O PCdoB teve ministério, o PDT teve ministério, o PSB teve ministério. Né? O PSOL não quis participar do governo do PT, mas seria convidado também. Então toda a centro-esquerda participou. E o governo foi de centro-esquerda. Essa que é o mais importante, é a gente reconhecer que o presidente Lula, que hoje lidera todas as pesquisas, foi o presidente mais bem avaliado da história do país. Ele fez um governo progressista, que atendeu a maioria da população, sobretudo os mais pobres, acabou com a fome, gerou 20 milhões de empregos, foi o que mais abriu vagas em universidades, e assim por diante. Poderia ficar aqui um dia falando do que o presidente Lula fez pelo país. Por isso que ele está aí quase liquidando a fatura no primeiro turno. Então, nós pretendemos fazer um governo ainda mais bem posicionado, se é essa a tua pergunta. Mas enquanto articulação política, menos espaço para centro e direita e mais espaço para a esquerda? Para a direita, menos espaço, porque ela está destruindo o país. Para o centro e para a esquerda, não. Olha, desde que você tenha compromisso com a liberdade, com a democracia e com o combate à desigualdade, você está no time do Lula. O Lula tem alguns princípios que ele carrega com ele. São 3 ou 4, as pessoas são capazes de entender. Soberania nacional, isso é Lula. Defender os interesses do Brasil no mundo. Não vender patrimônio público. Não se entregar para os estrangeiros. Não ficar pedindo esmola para a FMI. Não bater continência para a bandeira americana. Isso é Lula. Soberania nacional. Democracia é Lula. Nunca fez nada em desacordo com a democracia. Né? Sempre fortaleceu as instituições, até as que agiam contrariamente a ele próprio. Fortaleceu todo mundo. Nunca vi Ministério Público reclamar, imprensa reclamar, Polícia Federal reclamar. Sempre fortalecendo as instituições. Agora, o Lula tem um lado, que é o do combate à desigualdade. O Lula acha que a solução para o Brasil passa por menos desigualdade. E o time que está no governo hoje, usurpando o poder, está aumentando a desigualdade do país. Essas são as 3 questões que dividem tudo. Soberania nacional, democracia, combate à desigualdade. Resolveu isso aí, está no time do Lula. Vai ter espaço no governo, vai poder ajudar, contribuir com o desenvolvimento do país. Tá bem? Pessoal, mais 2 perguntas, que realmente a agenda está bem extensa hoje. Magnus Alves, do blog do Magnus, da TV Mossoró, Jornal de Fato e FM 93. Haddad, estava lendo um portal de notícia aqui do Estado e 2 notícias me chamaram a atenção. Numa, a Caixa informava que tinha batido recorde de lucro no primeiro semestre, e na outra, ao lado, informava que milhões de brasileiros não estavam conseguindo pagar suas contas. Muitos não pagavam mais nem a conta de água e de luz. O programa de governo do PT, como é que ele vai fazer para equilibrar um pouco isso aí, ou quem sabe para fazer a balança... O lucro é de quem aí? Da Caixa. Para fazer a balança, mas todos os bancos têm anunciado lucros após lucros. Como é que o PT vai fazer para fazer essa balança pender mais para o povo? Eu tenho outra segunda pergunta. Eu gostaria que o senhor apontasse algumas semelhanças do senhor com o ex-presidente Lula, por favor. Olha, nós já dissemos e repetimos, os bancos vão ter que sentar com o governo, porque nós vamos, se o banco não baixar o juro, ele vai pagar mais imposto. Não tem conversa.
se o banco baixar o juro, ele vai pagar menos imposto. Isso aí qualquer um consegue entender. O banqueiro vai sentir no bolso dele. Quando ele subir o juro para o povo, ele vai sentir no bolso dele. Ele não vai ganhar dinheiro esfolando as pessoas. Vai perder dinheiro. Agora, se ele vier um juro baixo, ele vai continuar ganhando. Mas o povo vai poder limpar o nome, vai poder abrir um negócio, vai poder fazer um crediário, que é o que é assim no mundo inteiro. Então, banqueiro, o ano que vem, vai ter que sentar à mesa com o governo. A gente é democrata, a gente negocia, mas não vai ter dó. Eles vão ter que 300% de juros no cartão de crédito, com a inflação em 4%, 100 e tanto no cheque especial. Gente, isso aí dá cadeia fora do Brasil. Isso não é agiotagem. É muito pior do que agiotagem isso. As pessoas, se você se descuidar e terminar o mês no dia 20, o teu salário terminar dia 25, se você precisar de um banco, rapaz, eu não sei quando é que você vai sair de lá. E aí aquela coisa toda de advogado, limpar o nome, despesa, o trabalhador correto fica transtornado com o nome sujo. Até a produtividade dele cai. Então, pecado isso aí. Isso é uma coisa absurda que está acontecendo. Outra coisa são os impostos. Os muito ricos não pagam imposto. Sobre dividendo, por exemplo, ninguém paga imposto. Imagina que eu seja também um banqueiro, seja acionista do Banco X. Não quero falar de ninguém especificamente. Acionista dos bancos X. Todos os dividendos que eu recebo, eu não pago imposto de renda, pessoa física. E nós aqui que somos trabalhadores, eu sou funcionário, eu ganho salário. No meu salário vem o desconto ali. Eu não posso fazer nada. E você quer saber, eu pago até com gosto, sabe? Porque o Estado precisa, e tem gente que precisa mais do que eu. Agora, eu pagar, tudo bem, mas o banqueiro não pagar nada, eu até continuo contribuindo, não tem problema. Com o meu salário de professor, eu estou resolvido. Está aqui a minha esposa também, que é professora. Somos um casal de professores felizes com a nossa profissão. Agora, o banqueiro, o empresário não paga. Só a gente que paga imposto no Brasil. Por isso que o Lula falou, quem ganha até 5 salários mínimos não vai pagar imposto de renda. Ponto. Que já paga o imposto quando vai ao mercado, quando vai à loja, já está pagando imposto. E o muito rico, o milionário, vai voltar a pagar como era no passado. Então, com essas duas medidas, você vai ver como a economia vai reagir. Vai reagir. E nós vamos voltar a gerar emprego. Pessoal, a gente agradece. Obrigado. A gente agradece a presença de todos. Vamos fazer aqui a foto oficial. Pedimos que vocês não esperem, façam um corredorzinho aqui para o pessoal sair, que a gente está indo para outra sala, certo? Para não gerar muito tumulto. O Magno está ali. Faltou só as semelhanças com o Lula. Rapaz, deixa eu te falar. A diferença é a barba, que ele não tem. O que é importante na política, com todo o respeito, o Lula é um gigante, é um líder mundial, né? Você está falando de uma das pessoas mais importantes do mundo. Não sei se você tem reparado, a imprensa não noticia, a imprensa, chamada grande imprensa, não noticia. Mas o Lula recebe um chefe de Estado por semana, praticamente. Já veio ex-primeiro-ministro, ex-presidente da República, o Lula já recebeu carta do Papa, já recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Não está no Jornal Nacional. O Jornal Nacional não noticia. Parece que está esquecido ali. Mas não está esquecido. Não está esquecido pela população e não está esquecido pelo mundo. A ONU já disse que ele tem que ser candidato. Então vai vendo. Vai vendo o que está acontecendo. Então o Lula, ele é um símbolo, ele é um ícone, ele é uma pessoa que tem 50 anos de vida pública, tá certo? Já reviraram e desviraram a vida desse homem de ponta a ponta. Não acharam nada, inventaram uma história para poder tirar ele da corrida presidencial. Então esse é o Lula e somos milhões de Lulas. Você perguntar para cada um de nós aqui. Agora, o que une as pessoas que estão aplaudindo o Lula aqui é uma ideia. É a ideia de um Brasil diferente.
É a ideia de um Brasil que concretiza seus sonhos. É uma ideia de um Brasil que não deixa ninguém para trás. É a ideia de um Brasil que educa os seus filhos. Nisso, nós somos todos iguais. Todo mundo que está na campanha do Lula, somos todos iguais. Não tem diferença entre nós. É o projeto. É isso que nos une. Tá certo? E ele encarna. Por isso que ele tem essa força toda. Obrigado. Ok, pessoal.